Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nessa quinta-feira celebramos Santa Clara de Assis. Por sua intercessão, nós peçamos ao Senhor a graça do seu perdão e o dom de perdoar sem medida. Então, a primeira leitura hoje está em Ezequiel capítulo 12, versículo 1 a 12. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 a 12. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitais no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia mudas de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança, onde tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti, à vista deles, a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, às escuras os tirarás, e cobrirás a tua cara para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ontem, os meus trastes. Tirei para fora de dia, como para mudança. Então, à tarde, escavei na parede com a mão. Às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei, à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. E dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará os ombros e as escuras, os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela, e o seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre a mudança para fora do muro, né? A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro, da dispersão. Então aqui, né, o profeta Ezequiel fala, né? Prepara para ti uma bagagem de exilado em pleno dia à vista deles. Então, aqui fala, né, pra gente, né, que a gente tem sempre, né, obedecer a Deus, né? E aqui, né, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Ezequiel, né? E ele, né, que a gente possa, que ele realmente se retirasse, né? Fosse para outro lugar, né? A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro, da dispersão. Então, que a gente possa, né, realmente sempre cada vez mais obedecer a Deus, sempre fazer a sua vontade, né? Que a gente sempre possa ouvir, né? Que a gente sempre possa, né, ouvi-lo e atendê-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 21 a 35 e depois o capítulo 19, versículo 1. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, depois o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, no Evangelho hoje, fala pra gente, né, que perdoar é um ato que gera cura e renovação interior. Respondendo à questão proposta por Pedro, Jesus não impõe limites ao perdão. Deve-se perdoar tanto quanto seja necessário, 70 vezes até 7. 70 vezes 7, né? Em seguida, para ilustrar a necessidade e o dever do perdão, Jesus conta uma parábola. Um empregado que devia muito recebeu grande perdão, mas o mesmo empregado não soube perdoar a quem lhe devia muito menos. Então recebeu compaixão, mas não usou de compaixão. O discípulo de Jesus deve saber que perdão deve gerar perdão e que compaixão deve gerar compaixão. Além disso, conforme o ensinamento de Jesus, perdão não é apenas uma palavra, mas a atitude do coração que liberta a si e aos outros de todas as prisões e dívidas. Por isso, cada um deve perdoar de coração ao seu irmão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.